Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo da função seno e na aula de hoje nós vamos construir o gráfico da função que está em destaque e também vamos comentar sobre alguns pontos importantes. O primeiro passo é perceber que a função f tem em sua estrutura uma soma. Nós devemos somar 3 e o valor do seno de x sobre 2. O 3 é um número fixo. Ele vai aparecer todas as vezes que a gente estiver substituindo os valores de x dentro do arco do seno. Então, nós vamos calcular primeiro o seno e depois somar com 3. Então, o 3 é uma constante, ele aparece sempre. A única coisa que vai ficar variando é esse bloco do seno, que eu estou marcando de vermelho. E nós sabemos que todos os valores possíveis que o seno pode assumir varia de -1 até 1, incluindo esses valores. Um bom caminho para se construir o gráfico de uma função quando temos a expressão do seno dentro dela é atribuir 3 valores para o seno. Vamos imaginar esse bloco do seno sendo 1, 0, 1 e -1, ok? Nessa ordem. Então, nós vamos fazer o seguinte. Daqui para frente já é o nosso roteiro para construir o gráfico. Então, olha só. Eu vou fazer primeiro a função f de x ter o bloco do seno igual a 0. Depois eu vou fazer essa função f de x ter a parte do seno igual a +1. Olha lá. Depois eu vou fazer essa parte da função no bloco do seno ficar igual a -1. Então, nosso primeiro passo vai ser esse quando você quiser esboçar gráfico no qual a função tenha alguma parte dela apresentando o seno. Feito isso, gente, olha só que interessante. Nós vamos achar, no primeiro caso, a imagem igual a 3, no segundo caso, a imagem igual a 4, e no terceiro caso, a imagem igual a 2. O que isso quer dizer? O maior valor que apareceu é o máximo que a função f vai ter. Então, na hora de fazer o gráfico, nós já sabemos que a função seno, né, ela é uma onda, né, e aí ela tem um ponto máximo e um ponto mínimo. O ponto mais alto dessa onda vai ser de altura 4, enquanto que o ponto mais baixo dessa onda vai ter a altura 2. E a altura 3, que é uma altura intermediária, eu vou justificar em breve por que dizemos que 3 é a altura do eixo de descanso. Feito isso, pessoal, nós podemos agora procurar qual é o x que faz cada caso ocorrer. Por exemplo, para o seno ser igual a 0, vamos lá, olha só. Para o seno ser igual a 0, uma das condições é que aquilo que vai dentro do seno seja igual a 0, igual a π, ou qualquer arco congruente a esses dois aí, certo? O que eu recomendo? Que você pegue o arco mais simples que não seja negativo. Então, nós vamos pegar o x sobre 2 e trocar ele por 0. Ao fazer isso, nós teremos o seguinte: x sobre 2 é aquilo que está dentro do seno, e eu gostaria que aquilo fosse igual a 0. Fazendo isso, eu tenho que o x deve ser 0. E o que isso significa para nós? Lá na função f, se você trocar o x por 0, nós vamos ter uma imagem de altura 3. É isso que significa. Acabamos de achar o primeiro par ordenado da função f no qual queremos fazer o gráfico. A segunda parte, procurando pelos arcos do x, é o seguinte. Veja, gostaria que a minha função agora fosse igual a +1. Quer dizer, eu estou querendo que esse bloco vermelho inteiro seja igual a +1.
Ou seja, para o seno C1, eu só tenho uma possibilidade. Na primeira volta positiva. É se o arco for quanto? Π sobre 2. Então, se no lugar do parênteses tiver um π sobre 2, eu consigo fazer o seno ser igual a 1. Mas existem infinitas possibilidades para o π sobre 2. Nós podemos pegar, dentre todos os arcos, o que é mais simples e que não é negativo. Ou seja, o menor deles, positivo. Ou nulo, se for o caso. Nesse caso, eu só tenho um positivo como o mais simples, né? Que é o π sobre 2. Então, eu vou igualar o x sobre 2 com o π sobre 2, nesse segundo caso. Então, olha só. O que está dentro da função seno, do bloquinho do seno, é x sobre 2, e eu vou igualar com π sobre 2. Lembrando que tem infinitas possibilidades para o π sobre 2. Eu estou pegando a mais simples. Ao resolver essa equação, nós vamos chegar que o x vale π. E aí nós acabamos de obter mais um par ordenado. Quando o x for π, a nossa função vai ter a altura 4. Lembrando que a altura 4 é a altura máxima que a função vai ter. Olha só que interessante, gente. Nós acabamos de obter aqui dois pares ordenados, e a boa notícia é que com esses dois a gente já consegue fazer o gráfico da função f. Vamos lá? Olha só. Pega o eixo do x e divida em 9 partes. Identifique o seu primeiro valor de x, que é o 0, lá na quinta marquinha. Ok? O que nós temos que fazer? Relacionar x com a função, né? X com y. Então, eu tenho dois pares ordenados, 0 e 3, π e 4. Como nós temos algumas alturas que limitam o gráfico da função, eu vou destacar essas alturas. Então, olha aqui do lado esquerdo. A maior altura que a função f vai ter é 4. Então, eu vou destacar aqui um eixo de altura 4. A parte mais baixa do gráfico vai ter altura 2. Tudo isso a gente obteve lá em cima. E também tem uma altura especial, que é a altura 3. E aí nós sabemos, de aulas anteriores, que o gráfico da função seno é uma ondinha chamada senoide. Ou seja, ela vai ter uma altura máxima, uma altura mínima. E eu sei que essa altura máxima vai estar em cima da linha vermelha, de altura 4, e a altura mínima vai estar em cima da linha vermelha, de altura 2. E a nossa onda, ela fica oscilando em torno da linha verde. Ou seja, a linha verde é uma referência para nós percebermos que a onda vai se afastar para cima e para baixo em relação a essa linha verde. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: o primeiro ponto, 0 e 3, significa que quando x é 0, a altura da função é 3. O próximo ponto é π e 4. E aí você pode marcar o valor π como sendo o valor à direita do zero, o próximo valor. Lembrando que todas essas divisões no eixo do x têm que ter a mesma distância, tá bom? E aí nós vamos destacar agora um ponto de altura 4. Isso aqui é suficiente para a gente fazer o gráfico. E eu vou explicar por quê. A nossa função, a senoide, ela tem o formato de uma onda. E eu já sei que o valor máximo dela vai ser 4. Então, eu acabei de fazer um pedaço do gráfico que já está na altura 4. Obviamente, a função precisa descer agora. Se ela vai descer, o próximo ponto importante é o ponto que está em cima da linha verde, do eixo de descanso. Então, construindo o gráfico, para fazer sentido, eu tenho que ir para a altura 3. E continuando a nossa onda, o próximo ponto tem que ter a altura 2. Olha lá que legal. E o próximo ponto vai ter que subir um pouquinho. Então, ele vai ter que ter a altura 3. Então, observe que nós marcamos alguns pontos sem ter feito cálculo algum, mas porque já sabemos o padrão da curva. Os valores de x, eles são curiosos, porque esses pontos de roxo que estão em destaque
o x de cada um deles está em sequência. Do primeiro x para o segundo, a distância foi π, certo? E isso vai acontecer em todos os casos. Essa é a boa notícia. Então, o próximo x é 2π, o seguinte é 3π e o último que a gente está vendo aí, 4π. Ok? Então, acabamos de fazer o desenho do gráfico em um período. Vamos calcular esse período? O período é a distância que tivemos que desenvolver para a função acontecer uma vez. Então, observe aí embaixo, o comprimento desse segmento verde pode ser calculado fazendo o último x, 4π, menos o primeiro x, que é 0. E aí nós teremos 4π. 4π é o período dessa função. Vou colocar aqui ao lado, olha só, a imagem da função. A imagem é a variação das alturas de todos os pontos. O ponto mais baixo está na altura 2 e o mais alto está na altura 4. Então, a imagem da função varia de 2 até 4. A amplitude da função é o tanto que a função se afasta do eixo de descanso. Então, veja, essa molinha alaranjada, qual é o comprimento dela? Ela vai do 3 até o número 4. Então, eu tenho amplitude 1. É importante identificar esse objeto. Também poderia ser destacada a amplitude para baixo, pegando do eixo de descanso até o mínimo da função, que também vai dar 1. A amplitude é um número não negativo. E o período, nós calculamos há pouco, o período vale 4π. Então, pessoal, nós podemos fazer o gráfico em um período rapidamente, apenas com aqueles 2 pontos lá de cima. Ok? Então, veja, qual é o roteiro? Nós pegamos a função, trocamos o seno por 0, 1 e menos 1. Depois, o que está dentro do seno de azul, ok? O que está dentro do seno eu igualo a 0 e depois igualo a π sobre 2. Fazendo isso, eu tenho 2 pontos. Com esses 2 pontos, destacamos eles no plano cartesiano e a gente consegue fazer o gráfico em um período rapidamente. E o que eu recomendo é que, tendo feito o gráfico com um período, já determine o período, a amplitude e a imagem. Eu vou desenhar mais um período para a esquerda. Como é que você pode fazer? Os valores de x eles vão seguir a mesma sequência, o mesmo padrão. Olha lá, ó, o da direita, o primeiro é 4π, aí depois 3π, 2π, π, 0. Então, continuando para a esquerda, eu tenho menos π, menos 2π, menos 3π e menos 4π. Fazendo o desenho da onda, para fazer sentido o gráfico, lá no menos π a altura tem que ser 2. E aí eu desenho mais um pedacinho do gráfico. Lá no menos 2π, a altura tem que ser 3, para fazer sentido a curva. Lá no menos 3π, a altura tem que ser 4. E lá no menos 4π, a altura tem que ser 3 de novo. Então, acabamos de desenhar o gráfico da função, pessoal, em 2 períodos. Ok?